Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso curso de Telemedicina Integrada, sua jornada médica online e offline. E hoje nós vamos conversar a próxima meia hora sobre como é possível fazer a anamnese no ambiente digital. O que acontece hoje no mundo atual é que as formas de comunicação e as formas de interação entre os humanos, ela se modifica, ela é algo muito dinâmico. E a sociedade atual, diante claro, impulsionado pela pandemia, criou novos meios de comunicação, novos meios da gente conversar, assim como também temos novos meios de comunicar com os nossos pacientes. Acontece que nós, médicos, não fomos treinados para essa situação, e agora, diante de uma imposição até da nossa prática, nós temos que aprender pequenos detalhes que vão fazer diferença na sua conversa com o seu paciente, na sua consulta, na sua anamnese no ambiente digital. A primeira coisa que a gente tem que lembrar que é necessário, né? Nós precisamos de alguns equipamentos em especiais para realizar a telemedicina. É claro que é possível fazer o contato, essa consulta, essa anamnese, esse atendimento por smartphones. No entanto, pense que você vai realizar uma consulta, uma teleconsulta, um teleatendimento. Por isso, o desktop ou o laptop, eles vão fornecer para vocês melhores condições desta atuação. Imaginem que nós precisamos nos comunicar com os nossos pacientes e muitas vezes a gente precisa também fazer anotações, uma vez que nós estamos realizando a anamnese. Agora, se você não estiver num desktop ou num laptop, isso vai criar certa dificuldade. Portanto, tentem sempre fazer o seu teleatendimento via um desktop ou um laptop. Além disso, procurem ter câmeras com boas definições. Em geral, hoje em dia, os laptops eles têm câmeras já que são na definição mínima HD, então acredito que isso já não há grande problema, assim como uma conexão de internet de banda larga. Isso são pré-requisitos, pessoal, para que seja possível você exercer a sua profissão de forma correta no teleatendimento. Assim como quando fizemos o nosso curso, né, todo mundo queria ganhar um esfigmomanômetro e um estetoscópio. Hoje é essencial para a profissão médica que haja esses equipamentos, inclusive uma conexão de internet de banda larga. Preferencialmente via cabo pela estabilidade, mas a gente sabe que hoje em dia as conexões via Wi-Fi elas são realmente muito boas, então é preferível, porém isso não é essencial que seja a conexão via cabo. Agora, o headset ele acaba sendo importante para nós, porque isso, além de criar um canal mais limpo de comunicação, sem eco, sem grandes sons de interferência externa, a comunicação do paciente com você também fica mais limpa, e com isso você consegue também manter certa privacidade. Por isso, esqueça as condições de que você pode realizar seu teleatendimento fora de um ambiente correto, né? Você não adianta querer achar que vai numa lan house ou vai no, no sistema de computadores do hotel ou do seu prédio fazer, porque isso não vai dar o ambiente necessário para você realizar uma anamnese confortável com o seu paciente. Na dúvida, lembre-se sempre o seguinte: o ambiente da teleconsulta ele tem que ser um ambiente semelhante ao ambiente do seu consultório, para que seja possível manter a privacidade. Por isso, tanto vocês quanto o seu paciente, ele tem que estar no ambiente reservado. Imagine que você está fazendo uma teleconsulta, uma anamnese, e nessa anamnese você quer perguntar algo para o seu paciente, de repente algo constrangedor.
Se o seu paciente não estiver no ambiente reservado, ou se você não estiver no ambiente reservado, essa anamnese já vai ficar com algum viés, né? Alguma intervenção externa aí que não vai deixar claro essa comunicação. Por isso, assim como na consulta presencial, você precisa sempre ter condições de privacidade. E caso haja um paciente seu que seja incapaz ou que necessite de acompanhante, assim como você entra com um acompanhante na consulta presencial, também pode haver um acompanhante lá na teleconsulta do outro lado. Agora, no caso do teleatendimento, lembre-se de você relatar que há a presença de um acompanhante ajudando na anamnese do outro lado do computador no seu paciente. Tá? Seguindo nessa linha de adequar sua anamnese para o ambiente virtual, tenha uma iluminação adequada, e isso são coisas muito simples, são detalhes muito simples. Né? Evite uma iluminação atrás de você, porque senão o seu rosto fica muito escuro, e por isso dê preferência para iluminações artificiais, para que você possa controlar essa luz de forma frontal, para que você tenha assim uma iluminação, você possa passar para o seu paciente toda a expressão que vai traduzir para ele confiança do outro lado. Lembre-se o seguinte, a consulta médica, ela envolve confiança, envolve empatia, envolve você conseguir transmitir para o seu paciente não só palavras, mas também transmitir confiança. E parte disso é a sua expressão facial, o seu tom de voz, e para isso a sua iluminação tem que ser adequada. Então percebam que a anamnese adequada no ambiente digital, ela passa por toda uma estruturação e uma ambientação correta para que o seu paciente fique mais à vontade, para que possa fazer a sua comunicação, o falar da sua doença, né, que responda aos seus questionamentos de forma muito mais confortável. Tá? Lembrando que é uma forma de comunicação nova para você, nova para ele também. Então, por isso, essa ambientação ela acaba sendo essencial. O ambiente virtual exige horário agendado e que você cumpra o horário, ok? Não existe uma sala de espera numa teleconsulta, o paciente fica lá na frente do computador esperando, não tem essa forma de atuação numa consulta agendada. Por isso, uma consulta agendada aqui, ela deve ser respeitada. Você tem que se planejar, até, se possível, entrar um pouquinho antes do horário agendado, para certificar que tudo está funcionando, se a conexão está boa. E uma dica que eu dou, que eu faço isso e quando eu executo uma teleconsulta e a plataforma Conecta Médico, ela permite que você tenha essa comunicação com o seu paciente, avisando que está entrando na teleconsulta. Dá um alô, fala, estou entrando já na sua consulta, envie lembretes para que o seu horário também seja respeitado. Tá? Lembre-se de você facilitar a experiência do seu paciente, porque para uma anamnese adequada, pessoal, se o seu paciente não estiver confortável, ele vai ficar retraído, assim como no ambiente real, né? Assim como na parte presencial. Por isso, você tem que fazer o caminho do seu paciente até a teleconsulta ser a mais facilitada e a mais agradável possível. Por isso, se você conseguir fazer um vídeo tutorial e encaminhar esse vídeo para o seu paciente, mostrando como ele entra, ou avisar sobre as funcionalidades da plataforma que você utiliza, e se isso não for possível, coloque lá que o paciente ele pode consultar os concierges da plataforma para que ele, com isso, se ambientue antes, né, tenha uma ambientação prévia àquilo que ele vai encontrar,
porque sempre o desconhecido traz a inquietude e ansiedade. Então, se você tira essa surpresa, né, essa dúvida, e já deixando a segurança do caminho de como fazer para chegar na consulta, certamente ele vai se sentir mais à vontade para fazer a anamnese. Não é todo mundo que tem, mas eu realizo isso me facilita muito. Eu coloco um funcionário, a minha secretária, que recepcionaria meu paciente no ambiente real, ela recepciona meu paciente no ambiente virtual. Como? Que seja via WhatsApp ou mesmo conversando com o paciente via telefone, falando, ligando para ele e orientando na tela do computador como ele vai fazendo para chegar até a consulta. Então, ela recepciona como se ela estivesse recepcionando o meu paciente e levando o meu paciente para a sala de consulta. Ela recepciona virtualmente o paciente e leva o meu paciente para a sala de teleatendimento onde eu estou esperando, tá certo? Para facilitar, os meus pacientes que vêm hoje, né, de forma presencial, como eu uso a plataforma Conecta Médica para muitos dos meus retornos, ou mesmo para consultas à distância, eu já cadastro o meu paciente, as minhas secretárias já cadastram os meus pacientes na plataforma quando eles já vêm no ambiente offline, no ambiente presencial, ela já faz uma demonstração no nosso próprio consultório, porque se ele tiver um retorno para ser realizado, para ver um exame, ou simplesmente para eu dar um segmento, um acompanhamento desse paciente, e esse acompanhamento ser realizado de forma virtual, ele fica muito mais ambientado, fica muito mais tranquilo dele fazer. Por isso, eu já faço isso no ambiente offline. E por isso, essa transição offline-online não é uma transição, ela é uma integração, certo? Então, tenham isso na cabeça. Evitem muitas coisas no fundo da imagem para não ter distração e, ao mesmo tempo, transmitir a imagem profissional. A mesma coisa no seu consultório, né? Você não tem um monte de bichinho de pelúcia atrás de você no seu consultório quando você está fazendo a sua consulta. Então, transmita uma imagem profissional também no ambiente virtual. E a sua vestimenta também faz parte disso. Tanto no ambiente offline quanto no ambiente online, o médico tem que estar vestido, né, de forma adequada. Então, não vá fazer a sua teleconsulta de regata, tá? Porque isso inibe o paciente na anamnese. Então, veja só que a anamnese digital, a adequação da anamnese digital, ela passa pela correta ambientação e a profissionalização sua no ambiente virtual, certo? Eu costumo fazer até os meus teleatendimentos também com avental. Assim, da mesma forma que eu faço no ambiente offline, eu faço no ambiente online, tá certo? Para o paciente realmente se sentir dentro de uma consulta. Eu não preciso dizer que vocês têm que buscar uma plataforma segura, que tenham já o SIGA, né, o respeito à proteção dos dados dos pacientes de vocês, lembrando que dados em saúde são dados sensíveis, são dados que são considerados que tem que ter dentro do ambiente digital uma segurança a mais, um nível de segurança a mais, uma vez que são dados sensíveis. E para que o seu paciente se sinta mais seguro na anamnese, transmita essa sua preocupação em estar usando uma plataforma adequada na segurança de dados para que ele se sinta à vontade também para falar abertamente na consulta o que é necessário, né? Como se estivesse entre quatro paredes, ali vocês estão de frente para o computador, imaginando que não há nenhuma possibilidade de que aquela conversa que deve ser sigilosa, protegida ali pelo respeito, né, dos dados que nós temos ali, pelo sigilo médico-paciente,
deixe muito claro que você tomou esse cuidado para que o seu paciente se sinta livre na sua anamnese digital em falar abertamente sobre a patologia, sobre a doença, sobre aquilo que ele está impactando a saúde dele para que você possa realizar a sua consulta de forma adequada. Tá? Repito, na dúvida, lembre-se, o seu ambiente de consulta tem que ser o mesmo ambiente do consultório, tá certo? Alguns detalhes técnicos de uma anamnese remota. Existem, muitas vezes, alguns atrasos de comunicação, né? São os chamados lags. Por isso, o ideal é você iniciar a anamnese com perguntas bastante abertas, certo? Como, por exemplo, como eu posso lhe ajudar hoje? Qual que é o seu problema de saúde? E deixar na resposta o seu paciente falar por 2 minutos ininterruptamente. Para que a informação dele, da queixa dele, flua. O ambiente digital, pessoal, ele tem um certo detalhe, vocês devem ter visto isso já em reuniões. Uma pessoa fala, aí para um pouquinho, outra quer conversar, interrompe, mas achava que ela tinha acabado de falar, mas não tinha, porque a comunicação digital ele tem esse período que demora um pouquinho. Por isso, numa anamnese remota, numa anamnese digital, o ideal é que você faça uma pergunta inicialmente aberta e deixe o paciente falar, para que você possa, com isso, começar a criar sua linha de raciocínio sobre a doença, o diagnóstico que você vai realizar, ou mesmo a possível terapêutica que você vai seguir com o seu paciente. Então, uma dica, uma sugestão é isso, deixar o paciente falar por períodos mais longos. Quando ele realmente tiver acabado o raciocínio dele, a fluidez dele, que você vai seguir com uma outra pergunta. Porque essa questão dos lags da comunicação digital, muitas vezes vai deixar a sua anamnese muito truncada e muito menos ágil, né? Como você pode perceber em algumas reuniões onde há muitas interrupções. Lembre-se que a comunicação que deve ser feita na anamnese, ela deve existir entre vocês, ela não é só a comunicação verbal. Ela também passa pela comunicação não verbal. E, inclusive, se existem os dados aí, que 55% das comunicações são não verbais. São gestos, posturas, são expressões faciais. E por isso, a atenção, né, no seu paciente, quando ele estiver falando, e também o contrário, quando você for passar informações para o seu paciente, também lembrar dessa questão da comunicação não verbal, para que você consiga efetivamente passar a mensagem que você quer passar para o seu paciente. Então, evite o tempo todo, você precisa fazer anotações, mas ao mesmo tempo que você está realizando anotações na sua anamnese, tente prestar atenção no seu paciente lá do outro lado, porque isso é um pouco perdido na comunicação digital. Você não está vendo, em geral, aquela expressão do corpo do paciente como um todo, né? O gestual, a forma que ele se sentou, a postura que ele possa apresentar de corpo todo. Por isso o ideal é que você, mesmo digitando eventualmente, comece a prestar atenção nessa comunicação não verbal do seu paciente, e assim como você muitas vezes também tentar passar essa comunicação não verbal para o seu paciente do outro lado. Não faça, e na comunicação digital, na anamnese digital, é de suma importância isso,
manter a mesma tonalidade e falar sem pontuação, isso é extremamente ruim. Se a gente já tem dificuldade na anamnese digital de saber quando o paciente parou de falar ou voltou a falar, se você não fizer pontuação, não fizer entonação da voz, vai ficar mais difícil ainda. E por isso, essa comunicação nossa na parte digital vai exigir de nós médicos uma nova forma de passar as informações, mudando a altura de voz, falando melhor com tom de voz, usando o ritmo de fala adequado. E isso vai fazer com que a sua anamnese remota passe a ser muito mais eficiente. Lembre-se que teleconsulta não deve ser realizada para caso de socorro imediato. Né? A gente não consegue fazer uma reanimação via remota. Por isso, muitas vezes nós temos que direcionar algumas perguntas chaves já para que, caso seja necessário, você já faça a interrupção dessa consulta virtual na anamnese e já encaminhe o seu paciente para um pronto atendimento ou para um serviço presencial. Né? Então, lembre-se que a gente está no meio de uma pandemia. Né? Nunca se esqueça dos sintomas da própria Covid, para que haja, diante dessas perguntas chaves, você já saber que o paciente muitas vezes precisa de uma situação de socorro imediato. Né? Por exemplo, dor torácica, alguma situação como desmaio recente, enfim, todas as situações são perguntas chaves que, numa anamnese remota, que pode fazer você querer interromper esse teleatendimento para enviar o seu paciente para um atendimento presencial. Tá? Por isso, na anamnese remota, aquelas grandes escritas nossas, né, do tempo da propedêutica, né, que a gente falava, paciente relata queixa de dor abdominal há 2 dias de início, ou seja, você não vai pegar e começar a escrever tudo isso numa anamnese remota, porque você vai perder a atenção ali na comunicação não verbal do seu paciente. Por isso, na anamnese remota, o ideal é que você organize o racional de ideias, tá? E você utiliza o tempo que o paciente tá falando para você fazer essa organização de racional de ideias, fazendo as suas anotações muitas vezes em tópicos. Ou mesmo, né, a gente tem isso em alguns colegas, né, fazendo já o teleatendimento, já colocando quase que planilhado queixas, né? Primeiro eu coloco a queixa, depois o tempo, depois só coloca lá, né? Para que você não perca ou não escreva as frases por extenso. E com isso acabe rendendo ou utilizando melhor o seu tempo para que você consiga pegar comunicações não verbais do seu paciente e usar corretamente o seu tempo na anamnese digital. Na consulta presencial, você depois tem o exame físico. Na teleconsulta, você não tem o exame físico. Por isso é importante o melhor detalhamento possível da anamnese. Então, a sua anamnese remota, ela precisa ser muito, muito mais detalhada. Você precisa ter um entendimento detalhado, por exemplo, da sua queixa de dor. Mais do que nunca, né, o relato do seu paciente sobre a localização, a intensidade, fatores de melhora, de piora, irradiação, a descrição da dor, se é pontada, queimação, aperto, muitas dessas condições vão ser definidores de conduta na sua anamnese remota. Por isso, aquilo que muitas vezes você, na sua anamnese presencial, você vai lá, fala
o raciocínio, você até interrompe o seu paciente e fala, isso aqui eu vou ver no exame físico. Na anamnese remota, pessoal, isso não existe não. Por isso, o detalhamento da sua anamnese, da queixa do seu paciente até o fim, na anamnese remota, passa a ser de suma importância. Assim como associar isso a hábitos de vida alimentares e a questão da dor. Que muitas vezes na presencial a gente passa e despreza, na sua anamnese remota, é essencial que você se aprofunde na condição real do seu paciente e depois acabar com perguntas específicas direcionadas, né, para que você consiga, através da sua anamnese, chegar muito perto de um diagnóstico clínico. Finalmente, não posso deixar de comentar em relação ao prontuário médico. É necessário que você relate tudo em prontuário médico. Além disso, a sua consulta, a sua anamnese, ela só é válida se tiver registro em prontuário, porque o registro é a prova de que você realizou aquela consulta naquele dia, certo? E a anamnese remota permite você a realizar essas anotações de forma em tópicos, mas muito mais aprofundadas, às vezes, do que a gente faria na anamnese presencial. Então, lembrem-se disso, pessoal. Tentem se focar em esmiuçar qualquer sintoma do seu paciente, buscando ali a sua linha de raciocínio, para que você consiga, através da sua anamnese, chegar muito próximo do diagnóstico, mesmo sem tocar o paciente no seu exame físico. Tá? Checklist da anamnese em ambiente digital. Lembre-se, ambiente digital tem que ser como o ambiente offline. Respeite privacidade e também evite coisas de distração e lembre-se de você se portar como médico no ambiente digital, assim como no ambiente offline. Inicie com perguntas abertas e tente ouvir sem interrupção, para que não o lag da conversa digital não atrapalhe a fluidez da anamnese. Aproveite esse tempo que você está deixando o paciente falar sem interrupção para organizar o seu racional da anamnese em tópicos. E, ao mesmo tempo, tentar observar o seu paciente ali com a linguagem não verbal que esse paciente pode transmitir. Tá? Se atente para sinais de urgência e você pode abordar o paciente com perguntas diretas sobre esses sinais de urgência para que identificar o mais precoce possível isso na sua anamnese para que você interrompa o atendimento e encaminhe ele para um atendimento presencial. Tente detalhar ao máximo os seus sintomas, uma vez que você não tem o complemento do exame físico, e unir isso com perguntas sobre hábito de vida, alimentares e como isso está impactando no dia a dia, na vida do seu paciente lá do outro lado do computador. E, por fim, termine a sua anamnese com perguntas específicas para que você fundamente ou finalize o seu racional diagnóstico através dessa anamnese. E não se esqueçam de, finalmente, fazer a sua anotação no prontuário para que seja um ato médico válido. Tá? Lembre-se sempre de manter a segurança de dados, que a ferramenta do atendimento à distância, ela vai ser, sem dúvida nenhuma, lapidada, mas um direito ou uma facilidade que os pacientes adquirem, fatalmente vai ser muito difícil da gente retirar. Por isso, lembrem-se que vocês devem aprender cada vez mais a se portar no ambiente digital. E a nossa profissão vai passar por essa transformação
cabe a gente também aprender a se comunicar da melhor forma nesse ambiente, e a gente começa justamente por entender detalhes da anamnese digital. Espero que vocês tenham aproveitado essa meia hora, as dúvidas que vocês possam ter, contactem nosso time de concierge. Agradeço aqui todos que estão sempre conosco, o Dr. Nigri, o Dr. Wallace, Dr. Benedito Gonçalves, sempre aqui conosco, doutora Flávia, e todos os demais que estão aqui, sempre convidados, continuem participando, que a gente está aqui sempre para tentar apoiar um ao outro, para que a nossa profissão seja cada vez mais, mesmo em situações drásticas como nós estamos vivendo e de mudanças, nós possamos continuar sendo médicos realmente que possam abraçar os nossos pacientes por completo. Muito obrigado, boa noite e a gente se vê na próxima jornada médica online e offline.